Fala galera, beleza? Tô aqui mais uma vez trazendo a continuação dessa obra que vai começar a pegar fogo. Esse vídeo é a parte 2. Se você não viu a parte 1, eu vou deixar um link fixado na descrição pra vocês. Esse vídeo deu mó trabalhão e eu sei por experiência que a gente esquece de deixar o like. Então eu peço que você já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Caso você não goste do vídeo no final, é só tirar o like. Valeu, vamos pro vídeo. Vocês se lembram, né, que nosso último vídeo terminou com nossa wife se perguntando alguma coisa. E não era sobre a pessoa que esqueceu de deixar o like, não. Ela tava ali parada observando o nosso protinha por mais de 1 hora. E o bom lá, parado, no mesmo lugar. Até os figurantes vieram saber se ele tava bem. E a irmãzinha tá ali, ó, cheia de riso pra cima do nosso prota, né? Sei o que ela achou estranho. Tá gamadinha ela, só não sabe disso ainda. Nosso protagonista tá ali distraído, pensando na técnica que ele adquiriu, e enquanto ele varria. E aí o figurante que chegou ali pra chamar ele, viu que ele não tava prestando atenção, foi dar uma cabeçada no nosso prota, meu irmão. Mas ó, alguém avisa pra ele aí que o cara tá diferente, né? Agora virou um protagonista de verdade. Depois dessa trombada, nosso prota até pediu desculpa, né? Como se fosse ele que tivesse atingido o cara. Mas o cara tá ali no chão meio tonto, se perguntando desde quando o nosso protagonista ficou tão forte. Saiu correndo de medo, ó, botou o rabinho entre as pernas e meteu o pé. Nosso protagonista fica se perguntando onde que o irmão tá indo com tanta pressa. Aí ele pensa que ele deve estar indo lá pro salão de contribuição pegar suas recompensas do mês e se lembra que é realmente o dia de receber o pagamento. E aí ele começa a fazer contas, né? De quanto ele tem para receber. Varrer o pavilhão garante 10 pontos de contribuição. Foi desafiado 6 vezes mês passado. Uma derrota contabiliza 1 ponto a menos. E nosso prota tá pobre. Ele tá tão pobre, coitado, que até desistiu de ir lá pegar o recompensa e continuou varrendo o pavilhão. No final da tarde, ele vai até o salão de contribuição para receber o seu suado salário. E encontra o tesoureiro Meng dormindo, cara. E não é explicado muito sobre o velhinho ainda, mas ele fica pistola que o Kai só chegou agora no final da tarde, trabalhando assim o seu soninho. Apesar disso, ele é muito gentil com o protagonista e eles começam a conversar. A primeira pessoa da obra que trata ele bem, hein, galera. E parece que foi sempre assim. Ele oferece umas ervas medicinais para ajudar o menino a evoluir, mas o Kai nega porque ele precisa economizar para comprar uma certa pílula que o Sr. Meng tem ali reservada para ele. Nosso prota pergunta quando o Sr. Meng acha que o nosso menino vai conseguir evoluir. E o velhinho sorrindo fala que com sorte, na velocidade que ele evolui, talvez alguns séculos depois que ele morrer. Meu Deus! Nosso protagonista fica muito desconfiado de que como uma pílula tão boa ainda não foi vendida. E o Meng fala para ele que a pílula não está à venda para outras pessoas, porque é um tesouro pessoal dele. E cara, o Meng ele é tão legal que essa pílula ela não existe. O Meng inventou para poder estimular nosso menino a poder evoluir. O tesoureiro questiona o Yang Kai de por que ele não vai para casa antes que ele morra. E o Yang Kai sai triste dizendo: eu não tenho um lugar para retornar. Somos apresentados ao vilarejo Plum, que é um vilarejo que fica próximo ao nosso pavilhão. E toda vez que o nosso protagonista vai ao vilarejo, ele diz que se sente muito ansioso e incontrolável. Só que hoje, estranhamente, ele não sente nada disso. E ele se pergunta se isso é por causa do esqueleto. É quando ele passa por um beco e vê alguns jovens cercando um irmão de seita. Apesar de estranhar, o nosso protagonista não para, porque, como eu disse, lá no pavilhão, cada um com seus problemas. Nosso protagonista segue o seu caminho até uma lojinha de um casal muito simpático, que também o trata muito bem. É uma loja que vende mantimentos e o nosso prota sempre vai ali para comprar o seu saquinho de arroz para passar o mês. E esse casal, ele é tão bom, mas ele é tão bom de coração que eles sempre dão um jeito de ajudar o nosso protagonista. Eles dizem que é um saco de arroz que vai estragar, eles dizem que tá ficando velho, que é do outro mês, que não vai conseguir vender porque tá dando bicho. Eles inventam qualquer desculpa, mas a verdade é que é sempre arroz de ótima qualidade. É um casal muito simples, mas de ótimo coração. E é aquilo que sempre dizem, né, galera? É aqueles que têm menos que são os quem mais ajuda. Quando de repente vemos aqueles caras lá do beco chegando na loja fazendo kizumba, eles acusam aquele casal de ter vendido arroz estragado para eles e que agora o irmão dele está envenenado, querendo morrer e arrumando o maior barraco na porta da loja, quando começa aquela aglomeração de fofoqueiros.
Nosso protagonista até tenta intervir, mas o tio Rei não deixa. Fala para ele que, mesmo que sofra algum prejuízo, ele quer evitar os infortúnios e tal. Se oferece para levar os jovens para o hospital para ser atendido por um médico. Quando de repente entra na loja aquele rapaz lá da seita que estava no beco, e é quando o nosso protagonista se toca de que tem alguma coisa errada acontecendo. Os figurantes começam ali com um diálogozinho, uma discussão muito bem da ensaiada. O nosso protagonista fica conversando com o tio Rei, tentando entender o que aconteceu, pergunta se ele ofendeu alguém, se aconteceu alguma coisa. O tio Rei nega. E aí é nesse momento que o figurante sai correndo no pau de velocidade para bater no outro que teoricamente estava envenenado. E o cara esquiva. É quando o nosso protagonista percebe tudo. Ele percebe tudo, mas fica em silêncio, observando até onde os caras iam. E eles continuam aquele diálogo, dizendo, chamando um ao outro de verme, aquele xingamento e tal. E aí o irmão de seita querendo se sair como o herói da história, né? E bota os caras para correr. Mas o nosso protagonista não vai deixar isso barato, não. É aí que ele começa a aparecer de verdade na série. Com muita inteligência, o nosso protagonista ele coloca a população contra essa armação, dizendo que se hoje foi com o tio Rei, amanhã pode ser com eles. E eles queriam apenas tirar o ganha-pão do tio Rei. E começa aquela discussão. Eu acho que esses caras vão ser linchados pela população, hein? E vocês? Se fosse aqui no Rio, com certeza eles tomavam as pauladas. E dito e feito, a população foi para cima dele, o irmãozinho lá do vilarejo tá em choque. Os caras, depois de apanhar, vêm pedir ajuda para ele tá em choque com medo de ser descoberto. E o nosso protagonista pretende não deixar nada barato. Ele quer cortar as mãos dos ladrões, porque eles falam assim, ó, vamos efetuar a corte, porque sem mão eles não vão fazer isso, cara. A gente precisa dar um fim neles. E os caras começam a ficar com medo do que pode acontecer. E eles percebem que o nosso protagonista não tá para brincadeira. Galera, e foi só apertar um pouquinho que os bandidos já começaram a dar com as línguas no dente. Já contaram o plano todo, falando que foi tudo armação, que eles se conhecem. E na verdade o irmão da seita é um gado. Ele estava fazendo isso só porque ele queria chamar a atenção, sair como herói para poder ficar com a filha do tio Rei por ter salvo ela. Nosso protagonista não deixa barato, não. Ele ainda, depois de sair, pergunta ao nosso prota qual é o nome dele. O nosso prota fala para ele que não vai falar nada, não. E ele fala que vai dar um jeito de descobrir. Nosso protinha sai dali com um pouco de medo de ser emboscado no caminho da seita, mas chega bem em casa. E aí ele percebe que o único jeito do Sul ganhar dele e se vingar é desafiando. E ele sabe que o cara tá muito acima dele. O cara tá na divisa do corpo temperado, no teto ali, no limite para passar de fase. Ele só não sabe qual a fase que ele tá. E ele decide que ele precisa se dedicar ainda mais no treinamento. O dia amanhece e tá o nosso protinha ali treinando. Aí ele cansadão, ele se pergunta, porque o dia tem 12 horas e ele tem só 30 minutos porque ele pode treinar. Ele vai para casa, toma aquele banho relaxante, pensando no que ele vai fazer o resto do dia. Ele se lembra do livro Pedra, que era travesseiro e agora é só um livro Pedra. E aí ele pensa: a primeira página se refere à fundação do esqueleto dourado, a segunda traz os métodos de cultivação do corpo temperado e me deu força no esqueleto. O que será que tem na terceira página? Quando ele abre, tem um caldeirãozinho dourado para cultivo de ervas medicinais. Ele não sabe em que isso vai ser útil para ele, apesar do livro dizer que vai ser muito útil. Aí descobrimos que uma das preocupações dele é porque as ervas que podem ser queimadas ali para poder ajudar ele, elas são muito caras se compradas com ponto de contribuição. E ele vai ter que ir numa jornada para poder conseguir elas por conta própria. Nosso protagonista decide dormir para começar a jornada no dia seguinte. E aí ele acorda muito cedo, ele faz seu exaustivo treinamento de 30 minutos. De manhã já varreu o salão de contribuição e o tesoureiro dá para ele um livro de ervas raras e onde encontrá-las. Automaticamente ele pede uma licença de 3 dias e parte numa jornada em direção à montanha Blackwind. E aí ele percebe que a brisa na montanha é diferente. Ele já começa a sua missão dada pelo tesoureiro de arrecadar as ervas para ele poder vender lá. E aí ele percebe uma coisa estranha. Ele chega num ambiente onde está tudo morto.
Mas ele percebe que aquela graminha ali era diferente. Aí ele abre o livro e vê que é um capim proibido, super raro. Ele vai e pega ela. E como não tem tempo ruim para o nosso prota, o dia passa e ele resolve bater aquele rango e dormir numa árvore. A noite passa, o dia chega e nosso protinha já tá ali cedo fazendo seu exaustivo treinamento de 30 minutos. Aí ele vai comer e não sacia a fome, fica triste porque ele achou que ia achar comida aqui, mas estava tudo morto. Ele trouxe poucos bolinhos de arroz. Quando ele percebe uma fumaça ao longe, vai ver o que, que é. Ele encontra uma fogueira, o que parece ser um acampamento, e se pergunta quem está aí. Quando o nosso prota ele é surpreendido por um pai e um filho que estava caçando. Mas como o nosso prota é muito boa praça, ele já se senta na beira da fogueira com os caras e resolve todo o mal entendido. Tendo resolvido o mal entendido, nosso prota tem o seu estômago falando igual um monstro. E aí, né, vemos que eles dividem um pouco da comida que tem. Nosso protagonista fica até um pouco pesaroso de aceitar, porque tem escassez de comida ali e eles parecem bem pobres. E, gente, é aquilo que eu falei, né? Quem tem menos sempre vai ajudar mais. Nosso protagonista dorme ali com eles, né? E ao nascer do dia ele vai embora antes deles acordarem e deixa aqui umas ervas raras ali para poder ajudar eles a se curar e tudo mais. Ele não gosta de ficar devendo. E como o nosso protagonista está focado, o dia nasceu e ele foi fazer seu treinamento de 30 minutos. E se você, assim como eu, ficou criticando ele porque só está treinando 30 minutos por dia, levou 3 anos para chegar à terceira camada do corpo temperado, ele, em alguns dias com esse treinamento, ele já atingiu a quinta camada. É como dizia minha avó, né? Devagar se vai ao longe, meu neto. Enfim, o dia vai passando e ele escuta um grito e reconhece essa voz. Ele sai correndo e chega numa caverna muito sinistra. Ele, sem pensar duas vezes, joga suas coisas de lado e entra na caverna. Ele encontra uns casulos com os corpos e uma pessoa que ele conhece. Ele corre para tentar ajudar, vê que não está morto e a pessoa fala para ele tomar cuidado e fala que o filho está na caverna e que há uma aranha demoníaca. Ele sai correndo a toda velocidade para ajudar a criança e chega no momento exato que a aranha ia morder ele. Ele dá um grito, sai correndo na direção, dá-lhe um soco na aranha, joga a criança para o lado e começa a batalha. Ele dá outro soco e cai no chão. A aranha está em cima dele tentando morder. Ele dá um chute, joga a aranha para o lado, se esquiva e fica de pé. Nesse momento, a aranha joga a teia nele, ele pula e a aranha sela a saída. Nesse momento ele percebe que ela quer lutar com ele até a morte. Ele não se importa com isso, ele vai para cima dela, já tenta desviar, toma na coxa, tá correndo sem plano, prepara o soco, toma no braço, mesmo assim ele dá no olho dela. Ela prende ele com o outro braço, ele quebra a pata dela, dá no outro olho. Continua a batalha intensa e feroz. É pela vida, pela morte. Ele não tem mais medo dela. Agora ele tá com poder. Ele vai para cima. Ela prende ele com a teia. Ele não se importa, tá, Melee? Prepara um outro soco e derruba a aranha. Finalmente ele ganhou uma, hein, galera? Nosso protagonista, depois disso, pega a criança e vai levar ela pro pai, responsável. Ele encontra o pai, larga a criança no chão porque ela está envenenada, corre até a bolsa para pegar umas ervas, mastiga tudo na boca, depois cospe na mão com um pouco de saliva e aplica no ferimento da criança. Fazendo isso, ele estabiliza o ferimento e a criança sai do risco de morte imediata. Ele aconselha o pai da criança a levar ele para um médico, pega suas coisas e vai para dentro da caverna, porque ele lá encontrou um lugar que tem aquelas folhas lá que ele precisa para pôr no caldeirão, lembra? Depois disso ele encontra um cogumelo que tá brilhando muito, hein? Ele tá ali e vai pegar. Disse que depois descobre para que serve e acompanha os pais da criança até o médico do pavilhão. Chegando lá, ele aguarda o pai levar a criança para o atendimento e fica lá fora esperando. O pai da criança sai da clínica e se ajoelha, se joga aos pés do Prota agradecendo de todo o coração. Nosso Prota não quer saber disso não, mandou ele se levantar, falou que não é bom um homem ficar se humilhando desse jeito, que ele já tinha pago a dívida com as ações sinceras e honestas dele e que era o Prota que estava em dívida ainda por ter comido porções da sua comida. Enquanto isso, no pavilhão tem um grupo de figurantes que está esperando o nosso protagonista sair. Eles se perguntam por que faz vários dias que eles não encontram o nosso protagonista.
Vemos aquele Su que estava lá na loja de arroz e um amigo conversando sobre o Prota perder 5 vezes no mês todos os duelos e nunca desistir. E surpreendentemente isso alivia a mágoa no coração do Su. Dito isso, o Su, cheio de mágoa no coração, manda avisar que hoje o Yang Kai é dele. O amigo barra subordinado sai imediatamente para avisar, mas tem um ali que não gostou não, pergunta qual é o motivo e questiona. Ele diz que o Yang Kai sempre escolhe o seu adversário jogando a vassoura pro alto e que ele não pode fazer isso, ele tem que esperar a vez dele de ser sorteado. Nesse momento, alguém interfere na conversa e nos explica que a família Su possui um ancião no pavilhão e um dos 10 discípulos centrais mais fortes também é dessa família. Então, não é sábio mexer com eles. Depois disso, todos concordam e vão embora. E aí o Su pergunta para o seu assistente aonde que o nosso protagonista está. E eles vão até a casa do nosso protagonista. Chegando lá, ele começa a chamar o nosso protagonista e 10 minutos se passam e nada do protagonista sair, até porque ele não está no pavilhão. Ele perde a paciência e manda o seu funcionário arrombar a porta do prota. E aí eles percebem que o protagonista não tá lá. E mano, olha o que esse psicopata vai fazer. Sim, ele ia começar um incêndio, mano. Se o nosso prota não chega, ele ia tacar fogo na casa do cara. Véi, que psicopata, mano. Ele toma um susto, pula, reclama, esperneia, reclama que o nosso prota não podia ter mexido nas costas dele. E aí o nosso prota tira uma onda com ele, fala: Ó, se não é o corajoso sul do vilarejo Black Plum. E aí ele fica em choque porque ele percebe que o nosso protagonista ele tá todo sujo e esmerilhado. Ele percebe que não há um único ponto do nosso prota que não esteja danificado e se pergunta se o nosso prota passou por um intenso treinamento, mas ele decide que não há como um mero discípulo principiante bater de frente com ele. O Su joga a tocha no chão e diz que é a última chance do nosso protagonista, mas o nosso protagonista que saiu da versão beta fala para ele: espere. Nosso protagonista deixa as coisas enquanto os figurantes se perguntam se ele vai sair para eles poderem lutar ou não. Nosso protagonista volta, entendeu? E já dá aquele esculacho. Porque enquanto o figurante fica ali se gabando, falando que vai dar a última chance ao nosso protagonista rebate dizendo que se não fosse a reputação da família Su, ele não teria coragem, não teria culhão de chegar ali querendo vingança e nem chegaria ao ponto de queimar a casa do prota. Eles ficam discutindo um bom tempo, o nosso prota refutando todos os argumentos do Su. Até que o nosso prota pergunta se o irmão Su tá desafiando ele. E o irmão Su, alucinado, diz que não tem como. Porque o nosso protagonista é uma decepção e não estaria à altura de lutar contra ele. Afinal, o Su está na 9ª camada da fase do corpo temperado, e isso é muito acima do nosso prota. E existe uma regra no pavilhão que os desafios eles só podem ter até no máximo 3 fases de diferença. Eles ficam ali zombando do nosso prota, porque o nosso prota ele só tá na 3ª camada do corpo temperado, né? Mal sabe eles que o nosso prota já avançou pra 5ª. E aí eles ficam zoando ali, perguntando se alguém ali dos lacaios do sul quer ter a honra de lutar e vingar o mestre e tal. E aparece um carinha aí, todo confiante, dizendo que tá na 5ª camada e vai dar uma surra no nosso prota. Nosso protagonista tá aí, ó. Falando exatamente isso, que há 5 dias atrás ele realmente estava na 3ª camada, mas agora ele está completamente diferente. É outro patamar. Aqui nesse momento acontece muita coisa ao mesmo tempo. O carinha lá todo confiante diz que vai dar 3 movimentos de vantagem ao nosso protagonista e diz pro protagonista não se segurar porque ele vai humilhar. O Su lá todo confiante falando que o lacaio dele é muito bom, que sabe bem como humilhar as coisas. E olha, a waifu não pode ver o nosso prota entrar no pavilhão que já tá lá da árvore observando tudo. Nosso protagonista avisa, ó, já que você tá falando, eu não vou hesitar. E o cara não hesita, vem com tudo. Nosso prota não pensa 2 vezes, avisa que vai e vai. Dá uma cipuada no estômago que deixa o bichinho em choque. O figurante não tem 1 segundo de paz, já toma o segundo soco emendado num chute e toma ali no chão. Vemos que tá todo mundo em choque, nem a waifu acredita, ela se pergunta o que pode ser. E mano, coitadinha, caiu lá de cima da árvore, incrédula no que acabou de acontecer.
E ela culpa o nosso protagonista pela queda, porque se ele não tivesse surpreendido ela dessa forma, ela não teria caído lá de cima. Como que pode ele bater com tanta força se ele estava na terceira camada há apenas alguns dias? Isso não faz sentido. Até o nosso protagonista tá ali falando que ele ainda não consegue controlar a força atual dele, e o Su ali acusando ele de trapaça. O nosso protagonista fica pistola falando que ele não deve acusar as pessoas sem provas, e o aliado fala ali, ó, eu acho que a nossa informação estava errada, ele já ultrapassou a terceira camada. Depois de humilhar todo mundo, o nosso prota bota a galera pra correr. O cara é obrigado a reconhecer a força do nosso protagonista e se retira. O nosso protagonista diz que foi um dia bem produtivo e reclama por não ter conseguido praticar a técnica do corpo temperado, já que ele lutou, ele não pôde treinar. Aí ele se prepara para aquele banho maroto no que parece ser uma lagoa, quando, mano, olha quem tá observando o nosso prota tomar banho. É isso mesmo, a nossa waifu, e ela se pergunta o que ele tá fazendo. Mas, ô, reparou uma coisa? A regra é clara, se corou, já era. E ela não vai embora imediatamente não, fica ali olhando ele um pouco até decidir ir embora. E o nosso prota tá ficando forte, hein? Mas ele já termina o banho, pega a roupa, a vassourinha quebrada e vai varrer para ganhar o seu dinheiro. Depois ele deixa umas ervas que ele vai precisar para pôr no incenso e vai lá pro salão encontrar o velho. Mas, mano, presta atenção numa coisa. O nosso protagonista é um artista, cara. Ele tira a roupa limpinha, bota aquela rasgada lá da missão pra poder causar um impacto no velho. E vemos que ele consegue. O velho cospe toda a água que o passarinho não bebe que ele tava tomando. E já se pergunta todo preocupado o que, que aconteceu, se foi difícil a missão. O nosso artista ali, ó, todo fingido. Aí ele apresenta lá umas ervas comuns, o velho pensando que são ervas inferiores, que não tem o que fazer, mas precisa ajudar, porque, pô, ele precisa de pontos pra viver, né? O tesoureiro Meng fica ali perguntando se isso é tudo que ele tem. Ele fica todo feliz dizendo que sim. Aí o tesoureiro Meng fica ali, né, pensando que precisa ajudar ele de alguma forma. E o nosso artista tá olhando pro lado para poder ver, né, se tem alguém observando. E ele consegue causar a curiosidade do nosso tesoureiro. Ele saca aquele cogumelo vermelho que estava brilhando lá na caverna e pergunta se o tesoureiro sabe do que se trata. O tesoureiro pergunta onde ele encontrou e ele explica que foi numa caverna que tinha uma besta demoníaca. Aí o tesoureiro fica muito bravo, bate na mesa e fala: já não disse que era pra você não se esforçar. E ele tenta explicar que não se esforçou, que simplesmente ele não sabia que estava lá nas profundezas da montanha, esse artista. Mas o cogumelo não vale nada e o tesoureiro fala que ele tem sorte, porque o tesoureiro quer ajudar ele, né? Porque ele sobreviveu àquela batalha contra a besta. E aí ele inventa que é o cogumelo sanguíneo, que é difícil de se encontrar, que é raro e tudo mais, e que sim, ele vai comprar. E oferece 20 pontos pelo cogumelo. Aí o nosso amigo aqui fica triste ainda. Ele pergunta se o cogumelo só vale 20 pontos. Ele fala que sim, que apesar de ser de caráter mediano, que o cogumelo ainda é pequeno. O nosso prota não tem muito o que fazer, né? E decide então pegar esses pontos que ele ganhou e investir nas plantas medicinais que faltam para ele poder fazer lá o incenso. O tesoureiro Meng cobra uma quantia meio exorbitante pelos talos ali de ervas que faltavam. E o nosso menino fica meio triste com a facada que ele toma, se questiona, e o velho explica pra ele que o preço que ele compra é um, mas ele não pode vender pelo mesmo preço, tem que vender mais caro. Não tendo muito o que fazer, né? O nosso menino sente a facada dos pontos, né? E vai embora meio entristecido. Quando na saída ele cruza com a nossa waifu, que fica toda ali no mundinho cor-de-rosa. A nossa waifu entra na loja e vemos que ela é aprendiz. O velho Meng é simplesmente o mestre dela. E aí o nosso prota já chega em casa, já vai fazendo o incenso, botando para queimar. No meio do caminho ele chega, sente um cheirinho diferente, tropeça e cai. E ele percebe que é o efeito daquele incenso. Ele decide levantar, fala que não pode desistir, se render a esse cansaço, essa sensação de desmaio. Ele levanta com todas as forças e começa a praticar. O tempo passa, a noite chega, vemos o nosso protagonista deitado e também está deitado, sabe quem?
o Su, que não tira o nosso protagonista da cabeça. Ele acorda todo mundo no quarto, pede um plano para poder finalmente vencer o nosso prota e humilhar ele. Ninguém tem uma ideia, fala que tem que esperar a ideia aparecer, de repente alguém tem uma ideia brilhante que a gente não fica sabendo. É cochichada só entre eles. Mas olha, o Su gosta, hein? O dia amanhece, vemos o nosso protagonista já espantando as galinhas como sempre, pensando que tem que acabar rápido para poder treinar, e chega uma pessoa. Quem será? É aquele cara que deu a ideia pro Su e já agradece o prota por ter vencido aquele duelo, diz que tem uma rixa contra aquele cara. E ele começa a bajular o nosso prota, falando que ele agora tá muito forte, que ele é muito forte, que ele foi capaz de vencer o cara. E ele pergunta qual o segredo do nosso protagonista. O nosso protagonista não é bobo nem nada, diz que as habilidades dele são bem medíocres e tal. E o cara fala, nossa, como você é modesto e tal, ficaria muito feliz em ter uma oportunidade de lutar com você. Aí o irmão fica insistindo tanto e o Kai fala, não, mas eu já fui desafiado e tal, não posso lutar de novo só daqui a 4 dias. E ele fala, mas eu não fui e tal, me desafia, por favor, seria uma honra lutar contigo. E ele tá tão confiante que ele falou pro Prota não se preocupar com as despesas, que mesmo que ele ganhe do Prota, ele vai dar pro Prota 10 vezes o valor que ele vai perder de ponto de contribuição. E depois de quebrar todos os argumentos do Prota, vamos pra luta. Eles se cumprimentam e o figurante já sai correndo, eles trocam um golpe, o figurante recua em choque com a força do soco do nosso protagonista, mas ele não se abate, vai pra cima de novo. Nosso protagonista segura o golpe que ia acertar o estômago, olha com um olhar sombrio, ele se assusta e toma-lhe um chute que vai voando lá pra casa do cara que esqueceu de dar o like, né? Você esqueceu de dar o like, tá vendo até agora e não deu like? Dá um like aí pra mim, por favor, a gente tá chegando ao final de mais um vídeo. Curte, comenta, compartilha com um amigo e ativa o sininho, porque se tudo der certo, essa semana tem mais um vídeo ainda dessa obra que tá esquentando e ela vai ter um plot twist muito bom, ninguém espera, garanto que você não vai se arrepender. Mais uma vez, agradeço por você ter ficado até aqui, um beijo, fui!